Olá e sejam muito bem-vindos ao projeto Pílulas de Língua Inglesa, o projeto onde você vai aprender inglês de forma prática, sucinta e principalmente gratuita, sem qualquer enrolação, sem qualquer propaganda de curso, sem qualquer venda, nada. Apenas inglês, direto e reto para você, do nível mais básico ao nível mais avançado em alguns anos. Vamos lá? Hello guys and welcome to another pill. Sejam bem-vindos todos a mais uma pílula de língua inglesa. Bom, na pílula de hoje iremos falar sobre um tópico entre aspas complicado. O próprio português as pessoas têm uma certa dificuldade em tratar de advérbios, né? Que é o tópico dessa aula. Nós iremos falar então dos advérbios na língua inglesa. Vamos lá? Vem comigo? Para explicar para vocês que não é difícil, pelo contrário, é muito simples e as classificações fazem total sentido. É simplesmente uma questão de conhecer o vocabulário, porque empregar ele é bem tranquilo. Bom, então para começar, vamos com as classificações dos advérbios, certo? Nós temos os mais famosos, que são os advérbios interrogativos do inglês. E nós temos os advérbios de afirmação, de negação, de dúvida, de frequência, de intensidade, de lugar, de modo, de ordem e os de tempo. Isso. Bom, vamos começar então por partes. Os mais famosos, os advérbios interrogativos. Estes são 4 e eles são muito simples de usar e você vai usar eles constantemente. Eles têm um uso frequente na língua inglesa porque muitas perguntas na língua inglesa envolvem o uso desses advérbios, certo? Aqui explicar de maneira rápida e sucinta o que é um advérbio. O advérbio é algo que muda o verbo. Ele muda a maneira como esse verbo está sendo aplicado. Como? Com intensidade, como colocando ele numa pergunta, como tratando sobre o tempo dele. Então nós temos esses advérbios aí, certo? Eles respondem ao verbo. Bom, os advérbios interrogativos são how, when, where e why. How é como, when é quando, where é onde e why é porquê. Como por exemplo, how much are these socks? Quanto custam essas meias? Ou então, where are my keys? Onde estão as minhas chaves? Então vamos lá, repitam comigo. How much are these socks? Where are my keys? Certo? Eles sempre aparecem no começo das frases. Eles sempre iniciam as perguntas, certo? Então, por exemplo, se você for falar de tempo, você quer perguntar quando, você quer perguntar when. Por exemplo, quando você vai ao mercado? When will you go to the market? Então, repitam comigo. When will you go to the market? Certinho? Bom, e agora vamos lá para os de afirmação. Nós temos, por exemplo, certainly, indeed, surely e obviously. Olha que legal, vocês perceberam que todos eles terminam em li, em ly? É porque na maioria da formação dos advérbios, na maioria deles, na maioria mesmo, assim, eles são formados basicamente por um adjetivo e o ly no final. Por exemplo, nós temos o adjetivo certain. Certain significa certo, algo com certeza. Certainly é certamente. Da mesma maneira que nós temos perfect como perfeito e perfectly como perfeitamente. Entenderam? Nem todos os casos são assim. Tem casos, inclusive, que são irregulares, como, por exemplo, o adjetivo good, que significa bom, e o advérbio well, que significa bem, né? Então, eles são correspondentes, mas a palavra não tem nada a ver. É uma questão de conhecimento e de vocabulário. Você tem que adquirir esse vocabulário com leitura, com prática, como eu sempre digo. Prática é tudo. Bom, a próxima categoria é negação. E em negação nós temos um muito curioso, que é o not. Somente o not.
E em alguns casos o no, mas geralmente o not age como advérbio de negação. Como, por exemplo, I am not in the mood to go to the movies. Não estou no clima para ir no cinema. I am, o am é o verbo, mas o I am not, com o not no final, ele coloca a frase em negação e você gera esse advérbio de negação, certo? Isso funciona com todos os verbos? Sim, isso funciona com todos os verbos. Como, por exemplo, I am hearing you. Eu estou te escutando. Nós vamos falar desse ing mais pra frente. Mas I am not hearing you seria a negativa. Então você coloca esse not para ser advérbio do verbo to hear, ouvir, certo? Nós temos os advérbios de dúvida, entre eles os mais comuns é maybe e perhaps, maybe sendo possivelmente e perhaps sendo talvez, agem ali nos mesmos sinônimos. Um exemplo, maybe I will go to the party tonight. Talvez eu vá, ou possivelmente eu vá para a festa hoje à noite. Viu como maybe é talvez, o perhaps é talvez, mas o perhaps também é possivelmente. São sinônimos, ok? Nós temos os advérbios de frequência, como por exemplo daily, monthly, rarely, que são diariamente, mensalmente, raramente. Nós também temos o often, que é frequentemente. Então vocês percebem, né? Daily é day, de dia, com o LI, daily. Aí é claro que você troca o Y pelo I, porque depois dele vem consoante. Mesma coisa com o monthly. Monthly é month, que significa mês, e o li no final. Viu como é bem tranquilo? Nós temos os de intensidade, esses a gente tem bastante, e eles são muito, muito usados. Então a gente tem desde o very, né, que é o muito, muito conhecido, por exemplo, I love you very much, eu te amo muito. Desde o pretty, que também age como bastante, I love you pretty much, também serve. Enough, que significa bastante, entirely, que significa inteiramente, exactly, exatamente, e vários assim. É só você pensar na palavra raiz dela, e colocar um ly na maioria delas, certo? O que não for, é só você pesquisar e achar o vocabulário para isso. Dando sequência, nós temos os advérbios de lugar, como por exemplo above, que é em cima, e below, que é embaixo, anywhere, que é em qualquer lugar, e around, que é ao redor. Nós temos também os opostos nowhere e everywhere. Nowhere é em lugar nenhum e everywhere é em todo lugar. Agora no modo nós temos, esse sim, no modo, a maioria, 99% das palavras vão ser com ly na frente, porque eles se referem à maneira como um adjetivo é aplicado. Então eles quase sempre vão transitar de um adjetivo diretamente. Como por exemplo, badly, que significa mal, gladly, que é alegremente, quickly, que é rapidamente ou veloz, simply, que é simplesmente, certinho? Nós também temos os de ordem, que não é ordem no sentido imperativo da palavra, é ordem no sentido ordinal, certo? E essa é muito fácil de montar. É só você pegar o número ordinal que você quer em inglês, como por exemplo, primeiro é first, e colocar um ly na frente. Firstly é primeiramente, secondly, segundamente, ou então em segundo lugar, certinho? E por último, nós temos os de tempo, que são bem comuns, a maioria das palavras vocês vão reconhecer, porque eles são muito, muito, muito usados lá. Bastante frases em bastante parte do tempo eles estão usando. Como, por exemplo, o already, que significa já, o still, que significa ainda, always, sempre, early, que é cedo, e late, que é tarde, soon, que é brevemente, immediately, que é imediatamente, lately, que é ultimamente, e never, nunca. Esses são só alguns exemplos, eu listei para vocês alguns exemplos das classificações, mas existem muito mais. E eu sugiro que vocês procurem listas e
para vocês aprenderem mais vocabulário, leiam textos em inglês, para que isso ajude a construção de vocabulário de vocês. Bom, agora que vocês já têm uma noção das classificações das palavras, né, quais as palavras são esses advérbios em inglês, só falta saber como aplicar elas em uma frase, certo? Existem duas colocações. Basicamente, a primeira é a ordem direta de advérbio, verbo e objeto, como por exemplo, she usually spends too much on clothes. Ela geralmente gasta muito em roupas. Ela é a pessoa, ok? Mas depois disso vem usually, que é o advérbio, spends, que é o verbo, too much money on clothes. O too much money é o objeto, certo? Usually é o advérbio, que é frequentemente, ou geralmente. Spends é o verbo gastar e too much money é o objeto, muito dinheiro. Então, o que ela faz? Ela gasta o quê? Muito dinheiro. Quando? Geralmente. Entendem como que o objeto responde à pergunta o que, o verbo responde à pergunta o que ela faz e o advérbio como? Como isso? Como que é esse verbo? Certo? Quando que ela gasta? Se eu quisesse saber onde, aí eu podia fazer uma frase com onde. Certo? E é assim para qualquer frase com advérbios, certo? E nós temos a segunda ordem, que é a ordem inversa, de verbo mais objeto e só depois vem o advérbio. Como, por exemplo, he drives his car very fast. Ele dirige o seu carro muito rápido. Além de nós temos o fast, que é um advérbio de modo, nós temos o very, que é um advérbio de intensidade. Então, um advérbio interage no outro. Perdão, problemas técnicos. E assim nós temos dois advérbios interagindo um com o outro e eles respondem às mesmas perguntas. Ele, o que ele faz? Ele dirige. Certo? O que? O carro. Como? Muito rápido. Entenderam? E bom, pessoal, é isso, ok? Terminamos aqui a nossa pílula de língua inglesa, esse resumo rápido do que são os advérbios. E não se preocupem que a gente vai voltar em temas mais complexos, como por exemplo o uso de advérbios, depois que a gente já tiver passado por aulas como, por exemplo, tempos verbais, ou então verbos auxiliares, linking sounds. Isso aqui é só para não deixar vocês no escuro enquanto a gente vai passando por esses temas e poder trazer mais textos e frases um pouco mais complexas aqui, certo? Essa foi a nossa última aula dos básicos do essencial do inglês. Depois nós vamos começar com a aula que vem explicando os tempos verbais. Começando desde os tempos do presente, depois do futuro, depois o passado e os negativos de cada um. Certinho? Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam acompanhando. E é isso, até a nossa próxima aula. Bye, bye!